curta, comente e compartilhe. Eu preciso sequenciar o que está acontecendo na CBF. Nada acontece por acaso na vida da gente. Eu tive uma participação no futebol brasileiro e sou um amante do esporte. E, presidente, o que está acontecendo na CBF é muito grave. E está aí repercutindo no Brasil e tem novas denúncias. E eu quero aproveitar esse momento, colocar aqui essa reportagem, parabenizar a revista Piauí. Interessante que eu discordo de forma ideológica, política, de muita coisa dessa revista. Mas essa matéria, ela tá para... E a gente tem que reconhecer, isso é a democracia, e é uma questão de bom senso. Essa matéria, com o título de Coisas Extravagantes, da revista Piauí, está fazendo um grande serviço ao futebol brasileiro. As arbitrariedades que têm acontecido, os escândalos, eu quero aqui aproveitar rapidamente para mostrar, um minuto, o que é que se trata. Aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais de R$50 mil para R$215 mil por mês. Na edição de abril, a Piauí apresenta uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que acaba de ser reeleito com 100% dos votos dos 27 cartolas estaduais e de todos os clubes da Série A e B. A reportagem de Alain de Abreu detalha episódios que retratam como o atual presidente conduz a mais alta entidade do futebol brasileiro. Por que Edinaldo Rodrigues se reuniu com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para discutir a eleição na CBF, uma instituição privada. Quanto a CBF gastou com um senador e um deputado que estavam entre os convidados da comitiva da entidade na Copa do Catar. O que está em jogo no contrato da CBF com o IDP. Inclusive chega uma informação agora que, para piorar a situação, né, da questão de possibilidade de grampos colocados no restaurante da CBF, sendo monitorados funcionários da empresa. Está aqui. Segundo a própria revista Piauí, que descortina o que está acontecendo lá, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, colocou câmeras escondidas e grampos no restaurante da CBF para espionar os funcionários. Isso é grave. Funcionários passaram a evitar almoçar no restaurante da Confederação Brasileira de Futebol, chamando o lugar de Coreia do Norte. É um pouco parecido do que a gente está vivendo no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal cada vez mais ativista, cada vez mais censor da República, e que, coincidentemente, nesse caso da CBF, parece que tem participação, segundo a matéria, cita inclusive o ministro Gilmar Mendes. Então, presidente, isso é grave porque é a alma do Brasil, a paixão nacional é o futebol. E até isso, o STF está mandando, já não basta mandar no Senado, na Câmara, em tudo nesse país, até no futebol brasileiro estão mandando. E o resultado no campo, senador Plínio, o senhor que gosta de futebol também, não é por acaso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O sistema blindado da CBF, para não ter praticamente concorrência, que é humanamente impossível se ter alternância de poder dentro da CBF. Mas antes eu queria contextualizar. A última vez que o Brasil conseguiu ser campeão do mundo foi há 23 anos, né, no ano de 2002, na Copa do Mundo realizada na Coreia do Sul e Japão. Na última jogada no Catar, a seleção foi eliminada nas quartas de final. Certamente foi um dia triste para milhões de brasileiros apaixonados por futebol. Mas um grupo de 49 pessoas estava em clima de festa, pois voaram do Brasil de primeira classe, receberam como cortesia um cartão corporativo para cobrir despesas de até $500 por dia, tudo às custas da CBF. Mordomia. E quem sabe, eu fui presidente de clube e sei das ofertas que se tem para presidentes de federações, de viagem, de hospedagem em hotel de luxo. É um negócio assim, absurdo.
o que acontece lá. Mas não para por aí, não. A comitiva foi formada por amigos do presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. Gente relacionada à política, ao judiciário, à imprensa e às artes. Esse é o retrato do Brasil, transformado para o futebol. Nem técnico nós temos até hoje. A crise é grande. Tem um requerimento meu para chamar o presidente da CBF, convocar para a comissão de esporte, que foi protelado para algumas semanas, já era para ter sido votado, na minha opinião. Vamos cobrar, né? A gente quer transparência. Então, senhor presidente, a informação foi extraída de uma excelente reportagem composta por 9 páginas, publicadas pela revista Piauí. Eu quero aqui manifestar a minha total solidariedade, atenção, aos seguintes jornalistas da ESPN, que foram afastados por repercutirem a matéria e criticarem o presidente da CBF. Censura, perseguição, intimidação. Cadê a Associação Brasileira dos Jornalistas? Não é uma imprensa livre ou não? Então, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Almeida, Victor Birner, William Tavares e Dimas Copede foram afastados do programa Linha de Passe apenas porque repercutiram essa matéria com críticas à CBF. Recentemente precisei vir a essa tribuna, senhor presidente, me manifestar, criticar, em função desse grave desvio cometido. No meu modo de entender, precisa ser investigado eu não sei como é que foi parar dentro do STF isso, não tem nada a ver, mas o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar anulando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2017, o Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação contra a CBF, que acabou resultando num termo de ajuste de conduta, o TAC. Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça anulou os efeitos da TAC, afastando Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Atenção, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta o presidente da CBF. Mas em abril de 2024, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar anulando a decisão do Tribunal de Justiça, com imediato retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência. Agora, olha a coincidência do que aconteceu. Na gestão de Edinaldo, desse presidente da CBF, foi firmada uma generosa parceria financeira entre a CBF e o IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, no qual Gilmar Mendes é um dos fundadores e é dirigido pelo filho dele. É gravíssimo o conflito de interesses que torna o voto do ministro, a decisão, suspeita. Deveria ter se declarado impedido. Até 2021, cada presidente da federação estadual recebia R$50 mil de salário mensal. Quando ele assumiu a CBF, os salários passaram para exorbitantes R$215 mil por mês. Mas o presidente chega a receber mais de R$1 milhão por mês, somando as comissões pagas pela FIFA e pela Confederação Sul-Americana. Atualmente, a CBF fatura cerca de R$1 bilhão por ano, e deve aumentar mais por conta dos patrocínios da Nike, que até 2027 passará para R$100 milhões. Outra boa parte das receitas vem dos direitos de transmissões de jogos. Mas apesar dessa receita bilionária e de tantos gastos perdulários, falta dinheiro para a qualificação dos árbitros brasileiros. Só no ano passado, 110 juízes foram afastados por falhas técnicas. Durante a gestão de Edinaldo, a CBF foi acionada 104 vezes na Justiça do Trabalho e, além disso, responde a 43 protestos em cartórios por dívidas, que somam R$2,6 milhões. Diante de tudo isso, eu encaminhei ofício à Confederação Brasileira de Futebol, pedindo uma série de esclarecimentos, principalmente relacionados ao contrato com o IDP, do ministro Gilmar Mendes.
Também apresentei requerimento à Comissão de Esportes do Senado para a realização de audiência pública, com a presença de Edinaldo Rodrigues. Ele tem que se explicar. Futebol é intrínseco ao brasileiro. E agora, ainda mais, estão sugando, presidente, com essas betas. Tem 2 patrocínios de casas betas na Série A, na Série B. Ninguém aguenta mais. E é dinheiro saindo pelo ladrão. É muito dinheiro de casa beta que está endividando o povo brasileiro. O povo brasileiro nunca teve tão endividado. Pessoas perdendo o emprego, apostando em tudo, deixando levar comida para casa. Famílias se desfazendo. Vidas sendo perdidas pelo suicídio. Estão matando a galinha dos ovos de ouro. E a própria CBF está fazendo. Muitos poderão dizer que o Senado já tem assuntos importantes demais para se debruçar. E que, afinal, a CBF é uma associação privada sem fins lucrativos. Mas eu quero ressaltar aqui, nós estamos falando da imagem do Brasil. A seleção canarinha nos representa lá fora e a gente sabe que o que acontece extracampo tem influência no campo e é uma questão de ética que deve estar acima. O esporte foi feito para unir, para entreter, para levar valores também, passar imagens sociais, mensagens sociais. Então, eu deixo aqui esse magnífico pensamento de Gandhi para encerrar. Porque nós não podemos esquecer que a CBF já teve no passado um presidente banido completamente do futebol por corrupção, depois de investigação internacional pelo FBI. A frase do Gandhi é o seguinte: você nunca sabe quais resultados virão de sua ação. Mas se você não fizer nada, certamente não existirão quaisquer resultados. O grande humanista, pacifista, Mahatma Gandhi. Eu recomendo à população brasileira que leia essa matéria de 9 páginas da revista Piauí, e nós não podemos fazer de conta que não existe essas denúncias gravíssimas, e temos o dever de investigar quem ama o que é correto, quem ama o futebol, quem ama a justiça e a verdade. E não se esqueça, se inscreva no canal. Passa o meu dia.